Amém? Acharam, irmãos? Atos 11, 26. Vou ler o 25 também, tá bom? Atos 11, 25. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. O encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Bem alto. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Mais uma vez essa última parte. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Senhor, que a tua palavra venha encher os nossos corações, nos dá assim cada vez mais, Senhor, alegria de nós sermos chamados de cristãos, Senhor. Que isso não traga vergonha, nem constrangimento, nem tristeza, mas uma alegria de nós sermos conhecidos e reconhecidos como seguidores de Cristo. Que esta palavra nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Antes de eu falar o título da mensagem, eu acho que Davi já deve ter colocado ali. 4 perguntas antes da 5ª pergunta, que é o título da mensagem desta manhã. Para cada um responder para si mesmo. Por que eu sou o que sou? Pergunte e responda para você. A segunda, por que eu faço o que eu faço? A terceira pergunta, por que eu canto o que eu canto? A quarta, por que eu creio no que eu creio? E o título da mensagem é: por que eu sou cristão? Você saberia responder esta pergunta? Até no meu esboço eu coloquei aqui chamar 2 irmãos para virem aqui à frente, mas não vou chamar não. Até porque o tempo, já está um pouquinho adiantado. Mas você saberia responder? Não existe uma resposta que você gabarite, A resposta gabaritada é aquela resposta exatamente igual ao que é pedido no enunciado, na questão, na pergunta. Aí você acerta, coloca exatamente. Mas a resposta a essa pergunta, por que eu sou cristão, não existe uma resposta certa. Existem sinalizações, ou existem convicções. Por que eu sou um cristão? Por que eu sou um cristão? A maioria do povo brasileiro, irmãos, nós sabemos que é composta por cristãos. De todas as vertentes, de todas as denominações, de todas as bandeiras denominacionais, desde as mais antigas e convencionais e tradicionais, até aquelas igrejas que surgiram esta semana, porque toda semana surgem novas igrejas, novos movimentos, se dizendo cristãos. E sendo a maioria do povo brasileiro composta, por cristãos, será que todas as pessoas que se identificam, não sei se esse ano, 2020 ou 2021, não sei, eu tenho a impressão que esse ano de 2020 nós teríamos um censo, não sei se alguém pode confirmar, mas parece que não vai ter mais ou menos isso, O censo onde nós recebemos pessoas devidamente identificadas com crachá e fazem perguntas, Quantas pessoas moram na casa, a idade da pessoa, perguntam sobre a vida profissional e também perguntam a religião. E isso vai para um banco de dados, para um sistema, e no final dá lá, nós temos, e a cada ano a quantidade contingente de evangélicos,
está crescendo mais e mais. O Brasil já deve estar caminhando para perto de 30% de evangélicos. E eu li uma projeção algum tempo, esse ano, né, de que em alguns anos, não sei se em 10, em 20 ou 30, não me lembro desse dado, mas em alguns anos, os evangélicos serão a maioria no Brasil. Não é? Mas não é esse detalhe que eu quero enfatizar, não. O que eu quero enfatizar é que entre evangélicos e cristãos de outras vertentes, nós hoje já somos a maioria. Mas será que quem se identifica como um cristão sabe de fato o que é ser um cristão e por que essa pessoa que se diz cristã, por que ela é uma cristã ou ele é um cristão? Eu diria que nem todos sabem, e talvez até mesmo muitos que frequentam as igrejas evangélicas não tenham muito bem noção do que é ser um cristão segundo o modelo bíblico. Segundo o modelo bíblico, que é o que interessa para nós. Não é segundo a sua denominação, não é segundo os costumes da sua igreja, não é segundo o código de ética, o regimento interno ou estatuto de determinada organização cristã. Não, é segundo o modelo bíblico. Porque a igreja, irmãos, com o passar do tempo, né, nesses 2000 anos, ela foi assumindo contornos e fórmulas diferentes, aderindo a tradições que não tem nada a ver com a Bíblia, que podem até ser coisas boas, mas que não necessariamente traduzem, né, o que é ser um cristão segundo o modelo bíblico. Os irmãos sabem que nós já fomos chamados de protestantes. Se lembram disso, irmãos? Esse termo, ele não é muito usado hoje, né? Essa expressão vem, né, lá da Reforma Protestante, de 1517, né, quando a Reforma deu-se início à Reforma, que inclusive agora no final do mês estaremos comemorando, né, não nós, mas o mundo cristão, né, estará comemorando os 503 anos da Reforma Protestante. Inclusive vamos ter um evento aqui, né, Peter? No último sábado, que é dia 31 mesmo. Vai ter um evento aqui, a juventude está organizando, e vamos ter um pastor de fora pregando, e tenho certeza que vai ser uma bênção. Mas nós já fomos chamados de protestantes, talvez até a década de 60, mais ou menos. Depois nós fomos chamados de crentes, a década de 70, por aí assim, nós éramos os crentes, sempre de uma forma pejorativa. Depois, e com pejorativo eu quero dizer, beirando ao sarcasmo e até ao deboche. Fulano é crente, fulano não vai para boate não porque é crente, sempre quase associada a alguma coisa negativa. Fulano não gosta de piada indecente não, porque é crente. Depois nós fomos chamados, talvez na década de 80, de evangélicos. Mas eu acho que o termo realmente que é bíblico e que mais se identifica com o que nós somos é o termo cristão. Nós lemos, né, que em Antioquia, os seguidores de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos, que também, esse termo quer dizer pequenos cristos, né, miniaturas de Cristo, a vida de Cristo espalhada ou refletida na vida das pessoas. De uma forma até de deboche também, muitos cristãos já foram chamados de Bíblia. Lá vai o Bíblia. Você já ouviu falar sobre isso, irmãos? Lá vai o Bíblia. Isso para nós deve trazer até um certo orgulho, nós sermos chamados de Bíblia. O povo do livro. Alguns são chamados de beatos e alguns de fanáticos. As pessoas que não sabem realmente o que é ser um cristão. Como nós lemos
em Atos 11, 26, irmãos, no início, a palavra cristão surgiu pela primeira vez na comunidade de Antioquia, onde se localizava a primeira grande igreja, né, do cristianismo. Esse nome, a princípio, um dado interessante, irmãos, é que a princípio esse nome, ele não foi dado aos seguidores de Jesus como uma honraria, ou por eles possuírem uma elevada posição no meio da sociedade. Muito pelo contrário, foi dado como motivo de escárnio, porque embora, né, e com certeza, Jesus deixou a sua obra marcada na vida de uma grande multidão, mas havia um outro número razoável de pessoas que também, mesmo depois da morte, não acreditaram na ressurreição e viam Jesus, que depois de algum tempo passou a fazer parte da história, como um revolucionário, um homem que vamos dizer assim, se insurgiu contra o Império Romano, se insurgiu contra a religião judaica e foi, né, um desobediente, um revolucionário. E que os seguidores de Cristo, portanto, também foram vistos por alguns como aqueles desobedientes, eles não prestam, vamos dizer assim, obediência ao Império Romano, né? E não era nada disso. Os cristãos, na época de Jesus, e o próprio Jesus ensinou que deveria se prestar, vamos dizer assim, obediência às leis, às autoridades, deveriam se pagar impostos. Quando perguntaram, porque os judeus viviam ali debaixo do jugo do Império Romano, que era o grande império do momento, eles com seus exércitos, né, chamado de Pax Romana, eles entravam, invadiam e se apoderavam dos países, permitiam que os povos mantivessem, entre aspas, uma certa liberdade religiosa, mas tinham que pagar os impostos ao Império Romano. E uma vez perguntaram a Jesus se era lícito ou se era justo pagar impostos a Roma. Porque os impostos, se nós achamos que os nossos impostos são pesados, irmãos, né, naquela época eram muito mais pesados. E os cobradores de impostos ainda, se alguém devia 50, cobrava muito mais e botava parte no bolso. Conhece alguém que fazia isso da Bíblia? Quem pode me dizer o nome? Zaqueu. Mas quando ele se converte, ele diz: Senhor, se alguma coisa tem defraudado ou tem roubado, eu vou restituir. Quantas vezes mais? Porque ele sabia que parte da sua riqueza, porque ele era um judeu e trabalhava a serviço do Império Romano, cobrando o imposto dos judeus e ainda ficando com parte do dinheiro. Aí foram perguntar a Jesus se eles tinham que pagar impostos, se os discípulos tinham que pagar impostos, achando que Jesus falou: não vou pagar imposto não vamos nos submeter a essa tirania do imperialismo dos romanos e tal. Sabe o que Jesus respondeu, irmãos? Me dá aqui uma moeda. Aí deram a moeda, tinha a efígie de César, imperador romano. E Jesus perguntou: de quem é esse rosto aqui? Ah, é de César. Aí o que Jesus respondeu? Isso. Então, no começo, o nome cristão foi mais como um escárnio, como uma zombaria. E com o passar do tempo, esse nome foi sendo a identidade daquele que é seguidor de Jesus. Mas no começo ele ligava as pessoas, ele ligava a pessoa de Jesus, aquele que era chamado de cristão, era ligado àquele, entre aspas, baderneiro, revolucionário. E as pessoas também eram mal vistas. Os cristãos, por outro lado, irmãos, assumiram esse nome com muita convicção,
Pois eles queriam sim, eles queriam ser lembrados. Eles queriam que a vida deles fosse associada à vida de Cristo, como seguidores autênticos de Jesus. Nós então podemos definir a palavra cristão como aquele que é seguidor de Cristo. E quantos aqui são seguidores de Cristo, irmãos? Esta é a primeira informação importante. Cristão, portanto, é aquele que segue. Segue quem ou segue o quê? Aqueles que seguem a Cristo. Tem muita gente que pensa ser cristão, tem muita gente que pensa que ser cristão é seguir o pastor. Tem muita gente que pensa que ser cristão é seguir a sua denominação, a sua igreja. É Deus no céu e a sua denominação na terra. Tem gente que às vezes se afasta da sua denominação por alguma discordância, mas fala assim, ó, eu não volto mais para a igreja, mas se eu tiver de voltar, eu vou voltar para a minha igreja, porque só lá, é só ela, é só meu pastor, é só meu líder, é só os ensinamentos, e a pessoa às vezes não volta nunca mais. E se esquece, irmãos, que ser cristão não é seguir a uma denominação, não é seguir, sabe, a uma bandeira. Ser cristão é seguir a Cristo, amém, irmãos? Quando Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele estava se colocando como um exemplo de cristão, que as pessoas podiam olhar para ele e seguir o seu exemplo, porque ele estava olhando para Cristo, mas o modelo é Cristo, o modelo é Cristo. É obedecer, irmãos, os seus mandamentos, é cumprir a sua vontade. Agora que nós sabemos o que realmente, qual é o significado da palavra cristão, será que nós podemos responder essa pergunta, por que eu sou um cristão? Por que eu sou um cristão? Por que eu venho à igreja? Por que eu dou meu dízimo? Por que eu dou minha oferta? Por que eu participo das atividades? Por que eu canto o que eu canto? Porque eu oro da maneira que eu oro. Então nós temos algumas respostas aqui, irmãos. Eu fiz a pergunta, mas eu mesmo vou responder, tá bom? Primeiro, eu sou cristão porque eu fui alcançado pela graça, pela misericórdia e pelo amor de Deus, amém, irmãos? Vou repetir, eu sou cristão, ou seja, sou um seguidor de Cristo, porque um dia eu fui alcançado pela graça, pela misericórdia e pelo amor de Cristo. Este é um ponto fundamental e inegociável. Eu não sou cristão porque eu fui batizado, o batismo faz parte. Eu não sou cristão porque eu preenchi uma ficha de membro de uma igreja. Eu não sou cristão porque eu frequento aos cultos. Não, em primeiro lugar, eu passei a ser cristão, ou a me identificar como seguidor de Cristo, porque eu fui alcançado pela graça, pela misericórdia e pelo amor de Deus. Lá em João 15:16 diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem, para darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Em outra versão, não foi você quem escolheu a Deus, foi Deus quem escolheu você. Não fomos nós que escolhemos a Deus em primeiro lugar, foi Ele que nos escolheu. Deus, Ele foi trabalhando na nossa vida, Ele foi movendo as circunstâncias, Ele foi transformando as situações, até um dia o Espírito Santo nos convenceu, os nossos olhos abrirem. Você se lembra, né? Você se lembraria nesta manhã como você chegou até a esse ponto de ser um cristão? Talvez Deus tenha usado pessoas para falar do amor de Deus, para testemunhar, e talvez alguma dessas pessoas nem estejam mais nos caminhos do Senhor. Tem alguém aqui que de repente alguém evangelizou, orou, levou você para a igreja, testemunhou, falou do amor de Deus para você, você foi na igreja, ou aqui ou em outra, e você conheceu o verdadeiro amor de Cristo, e essa pessoa hoje nem nos caminhos do Senhor está mais? Tem alguém aqui que tem? Ivonete, irmã Nilza, quem mais ali? Olino.
a Marília. É triste, irmãos. É muito triste, né? Pessoas que um dia foram usadas, mas Deus trabalha com essas circunstâncias, né? Às vezes um grave problema na sua vida, você ficou desesperado e Deus colocou a pessoa certa na hora certa. E os seus olhos foram abertos e Deus te chamou. Ser cristão, portanto, irmãos, é reconhecer que nós somos frutos da misericórdia e que todas as nossas justiças não passam de abominação. Isaías fala que a nossa justiça é como trapo de imundície que não serve para nada. Isso quer dizer que nós não somos salvos porque nós somos bons, porque nós somos justos. Eu vou falar algo aqui, irmãos, que é um pouco, talvez agressivo demais, talvez alguns não entendam, mas que biblicamente é verdade. Às vezes falamos assim, poxa, fulano é tão bonzinho, se ele morrer, Deus tem um lugarzinho para ele lá no céu, né? Porque olha, ele tem a sua família, ele é trabalhador, ele paga os seus impostos, ele cuida da sua família, dos seus filhos, nunca fez mal a ninguém. E às vezes ainda usa aquela expressão, nunca matou uma barata, nunca matou uma mosca. Mas a salvação tem que passar por Cristo, amém, irmãos? Tem que passar por Cristo. Ao passo que às vezes você vê aquela pessoa intragável, uma pessoa, sabe, coração duro, uma pessoa que maltratou a sua família, uma pessoa que fez tanto mal, mas um dia foi alcançada, um dia se arrependeu, um dia a sua vida foi mudada. Sua vida foi mudada e ela passou a ser uma seguidora de Cristo. Isaías 64:6 diz assim: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Em primeiro lugar, então, eu vou citar aqui, quem quiser repita comigo, né? Resumidamente esse ponto número 1, diga assim: eu sou cristão, porque foi alcançado pela graça, pela misericórdia e pelo amor de Deus. Esse é o primeiro ponto. Quantos aqui foram alcançados pela graça, misericórdia e amor de Deus? Então você pode dizer que é um cristão. Glória a Deus. Segundo, eu sou um cristão porque amo a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz, irmãos. Esse é um ponto que traz muita confusão. Traz muita confusão, irmãos. De 3 décadas para cá, isso tem trazido muita confusão na mente das pessoas. Vou repetir, eu sou cristão, eu sou cristão porque amo a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode me dar. É verdade que muitos de nós, irmãos, inicialmente nos aproximamos de Deus por alguma situação, com certeza. É como eu falei, Deus aproveita as circunstâncias adversas para, sabe, gerar em nós uma necessidade de buscá-lo. Então muitos de nós que estamos aqui, talvez tenhamos nos aproximado de Deus através de alguma situação, de alguma necessidade. Talvez a maioria de nós, irmãos, talvez a maioria. Nós temos o exemplo de Zaqueu, por exemplo, que a Bíblia não fala que ele estava doente fisicamente. A Bíblia não fala que ele estava precisando de algum dinheirinho, porque parece que ele era um homem rico. A Bíblia não fala de situação na sua família. Mas ele tinha uma crise existencial, um problema espiritual, melhor dizendo, né? Que ele vivia incomodado, angustiado, até que ele ouviu falar que Jesus ia passar ali perto da casa dele. Ele chegou lá, tinha muita gente, ele não podia ver Jesus, ele subiu numa árvore. Então, o exemplo de Zaqueu nos mostra, irmãos, que a necessidade dele
a princípio não era problema de saúde, não era problema financeiro e talvez nem problema familiar, mas ele tinha um vazio na sua alma. Então a pessoa precisa reconhecer essa necessidade. E quase todos, quando vão ou quando vêm a Cristo, irmãos, é por algum tipo de necessidade. Isso inicialmente, quando nós chegamos a Ele. Só que à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, irmão, nós vamos entendendo que devemos permanecer em Sua presença, não mais por aquilo que Ele fez por nós quando nós o buscamos desesperadamente, mas por aquilo que Ele é e principalmente pelo que Ele já fez lá na cruz do Calvário, quando enviou Seu Filho para nos salvar. Nós temos um outro exemplo de um homem que era muito rico também, poderoso, o mais poderoso do seu tempo. E Satanás chega para Deus e fala: está vendo meu servo Jó? Ele só é fiel, ele só faz os sacrifícios, só faz os holocaustos. Porque ele é muito poderoso, porque o Senhor tem abençoado, o Senhor tem prosperado a sua casa, a sua família, os seus filhos, nada falta. Mas tira alguma coisa importante dele para ver se ele vai continuar te servindo. Jó capítulo 1, versículo 1. E era Jó um homem reto, versículo 1 ou 2. Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E integridade, irmãos, eu sempre tenho falado, é do coração. Retidão é a integridade do coração colocada em prática. Temor a Deus é do coração. E se desviar do mal é o temor a Deus colocado em prática. Então a pessoa íntegra, reta, temente a Deus, que se desvia do mal, independe se ele tem uma conta bancária com milhões, independe se ele tem um carro do último modelo, independe se ele tem, uma casa muito confortável ou se ele tem uma casa simples. Ser íntegro, ser reto, ser temente a Deus, se desviar do mal, não tem nada a ver com aquilo que nós possuímos, tem a ver com o nosso conhecimento de Deus, o que Ele fez por nós, amém, irmãos? Integridade, retidão, temor a Deus, se desviar do mal. Essa história é muito conhecida, a de Jó, né? De vez em quando eu prego. Ser cristão, irmãos, também é amar a Deus como Jó, embora, é bom que se diga, né? E a palavra cristão não tem nada a ver com o Velho Testamento, tá bom? A palavra Cristo é uma palavra grega, não é? E o Novo Testamento foi escrito basicamente no grego, então não tinha essa expressão no Velho Testamento, mesmo porque Cristo não tinha ainda se manifestado. Mas Jó, poderíamos dizer que é um exemplo. É seguir a Cristo diante das dificuldades, é ficar firme e amá-lo mesmo diante das adversidades, mesmo diante de uma enfermidade mortal, mesmo quando Deus se cala diante de uma situação difícil, mesmo quando a porta de emprego não se abre, mesmo assim, eu sou um seguidor de Cristo e não abro mão, amém, irmãos, de ser um cristão. Não abro mão, não abro mão. A esposa de Jó não tinha essa maturidade espiritual, não tinha, irmãos. Ela não recebeu bem aquela situação. A Bíblia não fala o nome dela, nem dá muitos detalhes. A Bíblia só fala, né, ali que ela não compreendeu, mandou Jó amaldiçoar Deus e depois morrer, porque como é que pode aquilo estar acontecendo? Jó falou: eu vim nu e voltarei nu, Deus me deu, Deus tomou, e o que mais? Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou contra Deus. E depois a mulher de Jó, a esposa de Jó aparece novamente, não aparece, mas, né, porque eles tiveram mais vários filhos e várias filhas, então ela ficou ali, permaneceu.
ali do lado, né? Mesmo tendo falado ali, meio nervosa, amaldiçoa Deus e morre e tal, mas ela ficou, né? Eles tiveram outros filhos, Deus abençoou, Deus deu em dobro muitas coisas para ele. Eu vou terminar aqui, tá bom, irmãos? Porque eu não quero me alongar, vou deixar para domingo que vem a gente poder se aprofundar um pouquinho mais. Hoje à noite não, domingo que vem, tá bom? Vou terminar com essa aqui. O cristão diz: essa situação está desesperadora, a dor está demais, estou no meu limite, eu não sei porque isso está acontecendo, mas uma coisa eu sei. O que Jó falou lá no final, irmãos? O meu Redentor vive. Podemos dizer, a situação está desesperadora, a dor está demais, estou chegando quase ao meu limite, eu não entendo porque isso está acontecendo comigo, mas uma coisa eu posso dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e vou continuar amando e servindo o meu Deus. Por ser cristão, eu não sigo a Deus pelas coisas que Ele pode fazer por mim, mas pelo que Ele é e pelo que Ele já fez. Se Ele não fizer mais nada, irmãos, nós continuaremos servindo a Deus, porque esta é a nossa identidade. Amém? Vamos encontrar pessoas aí que não diria que são falsos cristãos, não gosto de criticar dessa forma, diria que falta um pouco de maturidade, quando a pessoa fala assim: eu deixei de me dedicar, agora eu vou quando posso, se der vontade, porque eu ia tanto à igreja e nada de bom me aconteceu, então, sabe, vou ficar na minha. Falta maturidade, irmãos, falta maturidade. Amém? Vamos ficar de pé e vamos cantar. Enquanto o Ministério de Louvor está vindo aqui para a gente terminar. Minha fé, o que mais? Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e amém. Somente dele, mais ninguém. Enquanto o pessoal do louvor está se preparando aqui, está preparando aqui a harmonia, o tom direitinho, feche seus olhos agora, meu irmão. Glória a Deus. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, porque desde aquele primeiro dia, quando em Antioquia, Pai, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, até hoje, Pai, essa palavra tem tido muito peso. Aonde nós formos, aonde nós estivermos, que sejamos cristãos verdadeiros, autênticos, seguidores, que sirvamos e amemos a Deus acima de todas as coisas. Louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim, E o amém. somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Louvor. Se Deus fizer, se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus.
mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se pronto for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. erga suas mãos, igreja, e adore. Não adoro Adoro pelo que Ele faz, Eu adoro pelo que Ele é. haja o que houver, sempre será Deus. eu não adoro pelo que Ele fez, Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. se Deus fizer, igreja, Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. eu não adoro, só a igreja, eu não adoro, pelo que Ele faz. canta a igreja, Eu adoro pelo que Ele é. bem forte. Haja o que houver, sempre será Deus. Mais uma vez, só a igreja. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre ser. Mais uma vez, eu não adoro pelo que Ele faz. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Dê um aplauso ao Senhor, porque Ele é Deus. Obrigado a Deus por esta manhã, pela palavra, pela comunhão, que possamos sair daqui meditando, Senhor, porque somos cristãos, porque seguimos ao Senhor Jesus, porque, Senhor, fazemos o que fazemos, oramos o que oramos e cremos o que cremos, Pai.